Bem, alunos do primeiro ano, vamos continuar o conceito de aceleração instantânea, analisando aceleração centrípeta e aceleração tangencial, ok? Vou colocar aqui, ó, movimento retilíneo uniforme, ok? Bom, vamos ver quais tipos de aceleração nós temos aqui. Movimento retilíneo uniforme. Vou colocar aqui. Bom, se é reta, não é curva, não tem aceleração centrípeta. Então, se é retilíneo, a aceleração centrípeta é zero. Veja o tipo de trajetória para saber se tem aceleração centrípeta ou não. Agora, a velocidade está mudando, é um movimento retilíneo uniforme. Movimento uniforme, a velocidade não muda, ela é constante. Então, a aceleração tangencial, que é responsável pela mudança do valor, é zero. Isso faz com que a aceleração resultante, que é instantânea, seja zero. Ok? As suas duas componentes são nulas, ela também vai ser nula. Agora vamos ver o movimento retilíneo uniformemente variado ou só variado. O que importa é observar se a velocidade está mudando ou não. Se é retilíneo, a aceleração centrípeta é zero. Se o valor está mudando, tem aceleração tangencial. Ela é diferente de zero. Então, nesse caso, nesse tipo de movimento, eu não tenho centrípeta, porque é uma reta. Mas a velocidade, o movimento é variado, a velocidade está mudando. Então, eu tenho um tangencial. Então, a aceleração instantânea só é igual à sua componente que é tangencial. Ok? Agora, vamos ver aqui o movimento circular uniforme. Opa! Se é circular, não é reta. Então, tem aceleração centrípeta. Ela existe, diferente de zero. Mas é uniforme, significa que a velocidade continua com o mesmo valor. O valor da velocidade não muda. Logo, a aceleração tangencial, nesse caso, é igual a zero. Então, a nossa aceleração final, aceleração total, que é instantânea, é igual à aceleração centrípeta. Ok? E agora vamos ver o movimento circular variado, que é esse aqui. O movimento circular, opa, não é reta. Se é curva, você tem aceleração centrípeta, existe, diferente de zero. Se é variada, a velocidade está aumentando, a aceleração tangencial existe. Só que aí, existindo as duas, tanto a tangencial quanto a centrípeta, essas duas acelerações, elas estão formando um ângulo 90 graus. Para chegar à aceleração resultante, que é instantânea, eu utilizo o teorema de Pitágoras. Então aí vai prevalecer essa fórmula aqui, ó. A aceleração instantânea ao quadrado, tangencial ao quadrado, mais centrípeta ao quadrado. Acho que coube aí. Na realidade é essa daqui, ok? Ficou pequenininho. Então a aceleração instantânea ao quadrado, aceleração tangencial ao quadrado, mais aceleração centrípeta ao quadrado. Bem, pessoal, esses são os conceitos para você entender, então, que a aceleração centrípeta é um novo tipo de aceleração. Aceleração significa o quê? Mudança da velocidade. Velocidade sendo um vetor, ele pode mudar de duas formas. O que muda o valor da velocidade é a aceleração tangencial. O que muda a direção é a aceleração centrípeta. Ok? E aí nós temos uma formulazinha para aceleração centrípeta. Porque, grava bem, nós vamos ver depois dinâmica. Dinâmica é quando nós temos força. E força provoca uma aceleração. Então, se você tem aceleração centrípeta, nós vamos depois calcular a força centrípeta, que é aquela força que faz com que esse corpo fique num movimento circular. Se um corpo fica fazendo um movimento circular, ele tem aceleração centrípeta e a força que provoca esse movimento circular, que é a força centrípeta. E qual é a formulazinha da aceleração centrípeta? Você pega essa velocidade instantânea, que é tangente à trajetória, e divide eleva ao quadrado e divide pelo raio. Então é velocidade ao quadrado e eu divido pelo raio. Tá ok? Bom, vimos aqui então a aceleração instantânea, ela pode ser composta de tangencial e centrípeta, ok? E aí vamos fazer
Na realidade, uns probleminhas. O que eu quero é que você entenda e que isso aí cobra bastante, tá bom? O que é que a aceleração tangencial faz? O que a aceleração centrípeta faz? Elas são responsáveis pelo quê? Nós vemos agora. Bom, vamos fazer um probleminha. Bom, vou apagar aqui, pessoal, porque o assunto ele foi colocado aqui detalhado. Então, anota aí o que você aprendeu de novo, o que é que você não viu no material, tem de novo no material que eu dei agora, tá ok? Anota aí. Bom, vamos lá. Bom, eu estou com um livro aqui de vocês, ele tem alguns problemas interessantes, mas vamos fazer aqui um sobre aceleração tangencial e aceleração centrípeta, ok? Bom, é o seguinte, nós temos aqui um móvel, eu não desenhei aqui, mas só tem os vetores atuando sobre ele. Vou desenhar aqui. O móvel é uma pequena esfera. Esse móvel, eu tenho aqui representado a sua velocidade e a sua aceleração. Interessante aqui que só tem aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Falou em aceleração, aí você pergunta, e centrípeta ou tangencial? Bom, eu teria que informar se fosse uma das duas, mas quando eu falo aceleração, eu estou falando da aceleração, uma única aceleração que esse corpo tem. Né? Não estou dizendo que tem tangencial ou centrípeta. Se eu estou dizendo aceleração do corpo, eu estou dizendo toda a sua aceleração. E toda a aceleração do corpo é aceleração instantânea, que pode ser constituída da aceleração tangencial e da aceleração centrípeta. Vamos observar aqui uma coisa interessante, né? Dessa aceleração aqui. Quando um corpo ele tinha aquela trajetória circular, aqui você tinha a aceleração centrípeta aponta para o centro da trajetória e a aceleração tangencial ela tem a mesma direção da velocidade. E aí com essas duas acelerações você encontrava a aceleração resultante, que é uma aceleração só, aceleração total do corpo, que é a aceleração instantânea. O que acontece aqui? A velocidade aqui, ela é tangente à trajetória. Então, essa velocidade estaria na mesma direção da aceleração tangencial. Ok? Então, o que você observa aqui? E a aceleração centrípeta forma um ângulo de quanto? De 90. Veja aqui que você tem a aceleração desse corpo, que é a aceleração total dele, que é a aceleração instantânea, e ela não está formando, observe que não forma 90 graus, justamente porque está formando 60. É porque tinha uma aceleração tangencial e tinha uma aceleração centrípeta. E o resultado dessas duas fez com que a aceleração resultante, que é a aceleração total ou única que ele vai ter, ficasse com um ângulo menor que 90. Então, na realidade, se essa aceleração fosse aceleração tangencial, ela deveria estar na mesma direção da velocidade, coisa que essa não está. Se ela fosse a centrípeta, ela deveria estar formando 90 graus, coisa que ela não está. Então, se ela não está, se ela não é aceleração tangencial nem aceleração centrípeta, é porque na realidade essa aceleração
instantânea é o resultado das duas. Ela não ficou nem tangente, nem perpendicular. Ela ficou intermediária, é o vetor resultante das duas. Então, significa aqui que essa aceleração é o seguinte: você tinha uma aceleração que era perpendicular, formava 90 graus com a velocidade, formava 90 graus, que é a aceleração centrípeta. Você tinha também uma aceleração que está... Você tem também uma aceleração que está na mesma direção da velocidade, que é a aceleração tangencial. E essas duas, na realidade, tem que dar como resultado, uma aceleração única, como aceleração final, a aceleração instantânea, formando 60. Veja que se fosse centrípeta, formaria quanto? 90. Se fosse tangencial, estaria na mesma linha, na mesma direção. Só que ela não é nem centrípeta nem tangencial. Por quê? Porque, na realidade, essa aceleração final é formada por aceleração centrípeta e por aceleração tangencial. Bom, o que é que nós podemos aqui fazer? Podemos fazer o seguinte. Depois que você conhece, representa aqui a aceleração centrípeta tangencial, é possível encontrar a aceleração tangencial e centrípeta? É possível. Eu vou colocar uma dica aqui para a gente observar o seguinte. Lembra quando a gente tinha um vetor que jogava no eixo X, no eixo Y, as componentes retangulares? Basicamente é assim. Se você tem um vetor, aqui eu tenho uma direção, e aqui eu tenho um vetor. Esse vetor não está na mesma direção que eu representei, ele forma um ângulo alfa. Toda vez que você quer jogar um vetor ou projetar numa direção, para você fazer isso, você usa o seguinte. Observe que se você projetar, você forma um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, aqui, esse vetor, essa parte do vetor que você projetou sobre essa direção, ele é o cateto adjacente. No triângulo retângulo, cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Então, se você joga aqui o vetor numa direção, que é V', digamos, esse vetor que é a projeção, para você jogar, você pega esse vetor e multiplica pelo cosseno do ângulo, tá bom? E aí você joga esse vetor nessa direção. Se essa direção for x, vai ser Vx. Veja que na realidade você vai transformar esse vetor em 2, tá bom? Antes a gente transformava em Vx e Vy, tá ok? Só que na realidade, ao invés de você, digamos aqui seja, agora que eu estou considerando como eixo x, isso aqui seja Vx, tá ok? Para você encontrar o Vy, você multiplicava o vetor não pelo cosseno, mas pelo seno. Mas veja bem, aqui você tem outro ângulo, não tem? Porque esse ângulo aqui, junto com a alfa, vou chamar ele de beta, forma 90 graus. Você poderia utilizar, na realidade, esse vetor está formando um ângulo com o eixo x, eu utilizei o cosseno. Para jogar no eixo x, você usa o seno de alfa. Mas qual é a regrinha, qual é o macete? Se você quiser sempre jogar numa direção, pega esse vetor, o ângulo que ele forma com a direção, eu uso o cosseno. Eu usei o seno de alfa, mas o seno de alfa, lembra que juntos ele forma 90 graus? O seno de alfa é o cosseno de beta. Então eu poderia utilizar o cosseno de beta, que é justamente o ângulo que esse vetor está formando com a direção do eixo y. Então, por regra, você pode jogar um vetor numa direção multiplicando pelo cosseno do ângulo que esse vetor forma com essa direção, ok? Então, o que acontece? Aqui eu tenho Se eu quero jogar esse vetor nessa direção, está formando um ângulo de quanto? 60. Que é a direção tangencial. Se eu quero jogar esse vetor nessa direção aqui, da aceleração centrípeta, eu tenho que ângulo? 30 graus. Então o que você vai fazer? Olha só. A aceleração para jogar nessa direção, e aí jogando nessa direção eu tenho aceleração tangencial,
A aceleração tangencial vai ser, nesse caso, 8, que é o valor de A, vezes o cosseno de 60. Já a aceleração centrípeta, se eu quero jogar nessa direção aqui, perpendicular da aceleração centrípeta, qual é o ângulo que esse vetor está formando com essa direção? 30 graus. Então, A vezes cosseno de 30. Então, aí eu terei, jogando nessa direção, eu uso o cosseno de 60, 8 vezes 1/2. Então, eu terei 4 metros por segundo ao quadrado. E aqui eu terei 8 vezes o cosseno de 30, que é a metade da raiz de 3. Então, aí eu terei 4 dividido por 2, raiz de 3 metros por segundo ao quadrado. Bom, tá aí o nosso. Eu elaborei esse problema agora porque eu vi que tem um parecido ali no módulo que você pode fazer, tá ok? E outra coisa, se tem essa velocidade aqui, a tangencial, observe as características. Olha, está fazendo aqui um movimento circular. Velocidade e aceleração centrípeta são tangentes. Velocidade e aceleração tangencial são tangentes. A aceleração centrípeta forma 90 graus, olha aqui. E o resultado dessas duas acelerações, tangencial e centrípeta, dessa aceleração aqui instantânea, aceleração total. O problema também, ele pede, é interessante, ele pede o raio. Né? É possível encontrar o raio? Bom, se eu estou pedindo um raio, eu não desenho aqui, mas ele está fazendo um movimento circular. O centro está por aqui e eu tenho a circunferência. Então é o seguinte, se eu pedisse o raio, era possível também encontrar. Como é que eu vou encontrar o raio? Bem, lembra da formulazinha da aceleração centrípeta? Então vamos ver, acho que dá para resolver aqui, né? A aceleração centrípeta é igual a, pego a velocidade ao quadrado e divido pelo raio. Eu tenho o valor da aceleração centrípeta, é 4 raiz de 3. Então coloca aqui, ó. 4 raiz de 3. Eu tenho o valor da velocidade, tenho 20 ao quadrado sobre R. Meio pelos extremos, 4 raiz de 3 vezes R é igual 20 ao quadrado, 400. R é igual a 400 dividido por 4 raiz de 3. Eu posso dividir 400 por 4, dá 100 sobre raiz de 3. E aí nós aprendemos que não pode ficar radical, né? Eu tenho que racionalizar. Então multiplico pela raiz de 3 sobre raiz de 3. Então o raio vai ser igual a 100 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, da raiz de 3 ao quadrado que sai do radical. E aí, se está em metros por segundo, significa que a distância, o comprimento é em metros, o tempo é segundo. O raio, eu tenho um comprimento, vai ser em metros. Então tá aí. Se você quisesse encontrar o valor aproximado, a raiz de 3 é 1,7, multiplicaria 100 por 1,7 e dividiria por 3. Ok? Então tá aí, pessoal, nossos exemplos sobre aceleração. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, que entendesse bem esse assunto, porque agora, toda vez que a gente entrar num movimento que não for uma reta, tem aceleração centrípeta. Ok? Tá aí. Legal o assunto, né? Vamos fazer o seguinte. Nós temos agora o próximo assunto, que é composição dos movimentos. Ok? Que trabalha com um corpo que tem movimentos simultâneos. Você tem mais de uma velocidade, mais de um vetor velocidade. Aí você vai ter o vetor resultante. Eu gostaria que você fizesse os exercícios do livro, tá ok? E só uma coisa interessante aqui, que é um probleminha que cai muito. Veja que a velocidade... Vou apagar aqui, tá ok? Veja que a velocidade... Não precisa apagar, não. Veja que a velocidade média, a velocidade vetorial média, eu trabalho com um vetor deslocamento, né? Que parte da posição inicial até a posição final, é esse aqui. Ok? O que acontece quando o corpo vai e retorna para o mesmo lugar? A posição final é igual à posição inicial, é um ponto só.
Então, se eu for ligar a posição inicial para a posição final, que é o mesmo ponto, então o deslocamento é quanto? É zero. Então, quando um corpo vai e retorna, da posição inicial para a posição final, que é aquele mesmo lugarzinho, você não pode traçar um vetor. Ele é nulo. Então, se o vetor de deslocamento é zero, a velocidade vetorial média também vai ser zero. Tá ok? Por quê? Porque a velocidade vetorial média é calculada com deslocamento vetorial, com vetor de deslocamento. Então, se ele voltou para o mesmo ponto, se eu for traçar esse vetor de deslocamento, tendo um ponto só, ele vai ser nulo. Então, se ele é nulo, a velocidade vetorial média também é nula. Isso aqui eu estou fazendo porque você tem alguns probleminhas teóricos com isso que pelo visto, tem até no livro, tá ok? Então, por hoje nós ficamos aqui, tá certo? Próximo vídeo vamos ver a composição dos movimentos, tá certo?